pessoal, sejam bem-vindos ao Auxiliadora Cast de hoje. Eu tenho o prazer de receber e vou chamá-lo carinhosamente de Vaninho, né? Já que é Vaninho para todo mundo. Vaninho Pintor, que é um pintor de sucesso há mais de 27 anos. Seja bem-vindo, Vaninho. Obrigado, agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Vaninho, eu gostaria de começar a respeito de você conversando assim. Como que surgiu lá no início, o Vaninho criança, como que surgiu o interesse aí pela questão da pintura? Como que foi? Na verdade, o meu pai era pedreiro, né? E eu trabalhei em vários ramos, vamos dizer assim, antes de entrar na construção civil. Trabalhei com lanternagem. E aí eu fui trabalhar de servente pedreiro. Trabalhei uns 4 meses de servente pedreiro. E lá tinha uns pintores trabalhando na época, que era o seu Itamar, trabalha até hoje, mais pouco, porque ele já está aposentado. E eu pedi, ele estava fazendo um recorte. Eu achei interessante aquele recorte, que era perto de uma cor, parede de outra. Eu falei, ô, seu Itamar, você deixa eu fazer só um pedacinho desse recorte para ver se eu dou conta? Ele falou assim, ué, pois não. Ele desceu da escada, eu subi, e ali eu fiz uma meia parede, vamos dizer assim. Ele falou assim, mas você já fez alguma vez? Eu falei assim, não, Trabalhou com pintura, né? Isso. Eu falei, não, primeira vez. Ele falou assim, olha, você tem um dom. Eu falei assim, mesmo? Ele falou assim, é. Isso é engraçado, eu acho que pintura eu vou gostar. Você não quer me contratar para ser seu ajudante? Não, já aproveitei a deixa. E já abriu uma oportunidade ali. Ele falou assim, olha, eu posso até te contratar, mas no início você não sabe nada, eu tenho que te ensinar, então assim, o salário é pouco. Eu falei, não tem problema, eu quero, quem sabe eu vou aprender. E ali surgiu, e eu trabalhei com ele durante um ano e meio, mais ou menos. E depois trabalhei com o Maninho também, que depois partiu para o lado de letras, né? De propagandas, em fachadas de loja, mas trabalhei com o Maninho também, então foi assim, os dois que te iniciaram, assim, que abriu o caminho para mim. E, Vaninho, todo mundo passa por momentos de dificuldade, né? O início, o que foi o maior entrave inicial para você na carreira? Assim? O que foi mais difícil no início da carreira ali para você, nessa fase que você estava em aprendizado? Quantos anos você tinha nessa época? Na época eu tinha 19 anos, mais ou menos, para 20. Para mim, foi a parede, o obstáculo maior que eu achei foi os mais velhos de profissão. Eu acho que eles, na minha época, eles não abriram tanto as portas para mim, mas eu fui persistente e ali eu falei, não, eu vou entrar no mercado, eu vou fazer, não precisa de eu falar mal de ninguém, tanto é que eu privo isso até hoje, né? Falo bem de mim. Se eu não puder falar bem do meu concorrente, do meu colega de trabalho, mas também eu não vou falar. Sim. E ali eu segui o meu, falei, eu vou entrar no mercado, se Deus quiser. E ele quis, né, pelo jeito, porque hoje é um sucesso, a gente tem que, né, afirmar que hoje a sua carreira longa, apesar de você ser jovem ainda, ela é um sucesso e isso é uma realidade, a gente não tem como negar, né? Mas eu falo que as pessoas têm uma ideia de que pintar é só passar tinta, né? E na verdade não é. É uma questão de técnica, precisão, né? Tem outros fatores. O que o Vaninho de hoje tem de melhor do que o Vaninho do início? O que você conseguiu desenvolver em habilidades ao longo desse período? Então, quando eu fui percebendo que eu tinha o dom, eu comecei a inventar, vamos dizer, uns efeitos decorativos, criar da minha cabeça mesmo. Tanto é que você não deve lembrar, porque você é mais jovem, tinha o Cafuá dos Amigos, que era ao lado da Fã dos Retalhos. Esse barzinho foi montado por 2 amigos meus, que não era na época de movimento de igreja, na época do Max. Aí um deles falou assim, você não quer fazer umas pinturas aqui pra gente? Não, a gente quer umas pinturas diferentes. A gente não quer só pintar de branco, de palha, a gente faz pinturas diferentes. Eu falei assim, mas eu posso criar na minha cabeça? Ele falou, pode. Ali eu fui criando e o barzinho abriu e eles me falaram que foi várias pessoas que foram lá e perguntou quem tinha feito. Eu falei, opa, peraí. Então eu também tenho dom para o efeito decorativo. Tem a criatividade ali de criar um efeito, né? Isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprimorar nisso aí. Foi aí que eu fui buscar os cursos, né, em Belo Horizonte, fiz pela Souvenir, fiz particular pelo Artista Plástica e em 2021 eu fiz com o Jairo em São Paulo a marmorização realista. Sim. E é o que está mais em alta hoje no mercado. Vaninho, eu posso dizer então que a pintura, assim como toda a parte da construção, ela não dá para parar no tempo, a gente precisa estar sempre evoluindo, né? A gente vê que você aí citou vários cursos, né?
Então, eu não consigo ser um pintor estagnado, não é colar tinta na parede, é muito mais do que isso hoje. Eu acho que todas as profissões, né, André? Mas então a nossa não poderia ficar de fora. Sim, né? sim. Que a pintura, você tem que ir além. Por quê? Vai ser o diferencial meu, né? Então, por exemplo, eu passo um orçamento do cliente, ali no meu portfólio ali vai estar as técnicas que eu sei fazer. Então, é o meu currículo ali. Então, ali o cliente vai entender que ele não está contratando só um pintor de rolar a parede, vamos dizer assim. Ele está contratando um pintor de rolar a parede, de massar a parede, mas também está contratando um pintor que sabe fazer efeitos decorativos. E isso é um plus do seu trabalho, é óbvio, né? Porque eu falo que não é mais um pintor nesse ponto. Você me desculpa, a gente passa de pintor para artista, porque eu acho que você, e eu já vi vários trabalhos seus, representar um mármore que não existe, porque você não consegue fazer idêntico com o que está ali, né? Então você faz os veios da maneira que você imagina o mármore, é uma questão mais artística do que da pintura em si, né? Então tem que ter aí um veio artístico, e eu acho que você tem esse veio artístico, né? A gente vê pelos seus trabalhos aí, que eu te acompanho há muito tempo. Vanim, uma outra coisa que eu queria ver com você, a gente sabe que são muitas pinturas, muitas casas, né? Mas você já pintou para você mesmo, não já? Já. Qual que é a sensação de pintar para você? É pior? É mais detalhista? Ou não? A forma de lidar é a mesma com todos os clientes? Olha, eu acho que a cobrança é a mesma, porque a gente cobra muito da gente mesmo, você sabe, no seu trabalho, né? Mas assim, a gente é cobrado pelo cliente também. Então, quando a gente é cobrado pelo cliente, a gente costuma ficar exigente também. Então, quando eu vou fazer para mim mesmo, eu me cobro muito também. Opa, peraí, para mim. Dá para fazer melhor, dá para fazer melhorar melhor. isso aqui, porque se eu faço pro fulano, pro cliente, né? Pra mim, eu faço fazer pro João, eu tenho que fazer pro Vanim também bem feito, né? Mas voltando lá no início, igual você falou, né, que são vários anos de caminhada, eu não tinha essa pretensão de chegar, graças a Deus, onde eu cheguei. Eu tinha pretensão, sim. Quando eu comecei a deslanchar, eu quero ser e vou ser um bom profissional, mas não de estar hoje, graças a Deus, entre os melhores. E olha que Formiga tem muitos profissionais bons, mas muitos. Todos os setores, né? Todos os setores. Inúmeros, todos os setores. Somos agraciados por isso, né? Somos sim. Eu costumo falar que o interior, eu acho que tem uns profissionais mais detalhistas, vamos dizer. É porque aqui nós temos carinho pelo cliente, né? Você falando aí dos clientes, são vários e tudo. É impossível você selecionar um que você tenha mais carinho, porque você acaba criando amizade com todos que você vem trabalhando, né? Ou você já conhece antes do trabalho, né? Exatamente. São pessoas que passaram a vida com a gente. Vanim, eu gosto de fazer uma pergunta, e essa parte eu acho muito legal, porque ela mexe com tudo que aconteceu na vida da gente. Você já pensou em desistir alguma vez ao longo dos 27 anos? Falar, não, agora eu cansei, isso aí eu vou desistir. Já teve esse momento? Interessante, André, eu posso falar que não. Ai, ó, que bênção. Eu nunca pensei, sabe? Assim, lógico que a gente já passou por fases Difíceis, né? Graças a Deus nunca faltou, mas já aconteceu trabalho de eu estar numa obra e não ter nada em vista. Mas Deus Um período mais escasso, né, que a gente já viveu. Mas Deus é tão bom e eu também faço, sempre fiz a minha parte, sempre vou querer fazer. E depois, na hora que estava chegando no finalzinho, já surgiu. Então, assim, mas mesmo com essa dificuldade, nessa época, eu nunca pensei, não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Eu sempre me vejo melhorando. Eu sempre, se eu tiver a oportunidade de fazer 1000 cursos até o final da minha profissão, até eu aposentar, você pode ter certeza que eu vou fazer 1000 cursos. Até porque isso a gente cria diferenciais, né, mano? Eu falo assim, hoje o profissional acomodado, ele vai ser engolido pelo próprio sistema, né? Imagina, se você não inova aí para as paredes decorativas, elas estão em alta e aí a pessoa fala, não, vou escolher um outro profissional porque infelizmente você não consegue executar isso, então você não vai poder trabalhar para mim porque eu queria que fizesse. E não, na verdade você acaba pegando um volume maior de trabalho porque você tem esse plus a mais. Às vezes a pessoa nem vai fazer um efeito decorativo, mas como você tem um estudo daquilo, às vezes no processo de obra, eu acho que pode ter acontecido, você já até sugeriu, por que não faz uma parede decorativa aqui? E realmente ficou muito bonito. Né? Então, quando eu trabalho, na maioria das obras com projeto de arquiteta, né? Arquiteto também. Então, quando eu vejo que tem um projeto, eu jamais intrometo ali, vamos dizer assim. Né? Eu respeito o projeto.
Agora, quando eu vou trabalhar, e já trabalhei em obras também que não tem projeto, aí eu faço questão de sugerir. E formiga, assim, por mais que não tenha, que não faça igual as capitais, os efeitos decorativos, mesmo assim, o que eu investi em curso, em conhecimento, eu posso agregar o valor no meu trabalho. Mesmo igual você mencionou agora há pouco, mesmo que o cliente não queira fazer. Sim. Mas ele sabe que se ele quiser fazer, ele tem um profissional capacitado para fazer. Sim, concordo. Eu falo que a vantagem do profissional, no seu caso de execução, é que você não tem um preço, você tem um valor. Porque você sabe fazer uma infinidade de coisas e corrigir até alguns problemas que às vezes as pessoas acham que a pintura não corrige, mas corrige. A gente sabe que corrige, né? Vaninho, você trabalha com esses efeitos especiais, né? Laqueação, marmorização. Como que você enxerga essa questão da pintura para o futuro, né? Eu consigo enxergar minimamente, eu não sou um especialista em pintura, né? Meu ramo é outro, mas eu vejo que até as cores que são utilizadas de dentro, tem 20 anos que eu faço isso, antigamente usava-se camurça, não sei o que, depois viraram os brancos. Hoje a gente tem aí papel picado, broto de feijão, enfim, um monte de pinturas novas, né? Como que você enxerga o futuro da pintura para os próximos anos? Você que está sempre buscando a novidade. Então, falando da pintura tradicional, você mencionou muito bem, porque a gente tinha uma paleta de cores, antigamente, muito reduzida, muito limitada. E depois que saíram as tintas manipuladas, que são as famosas tintas de computador, aí, meu amigo, as tradicionais saíram. E outra coisa, se a gente pegar aí uns 15 anos atrás, para a pessoa contratar um arquiteto ou uma arquiteta, ele tinha que ter um poder aquisitivo melhor. Hoje, graças a Deus, as pessoas quase todas contratam um arquiteto ou uma arquiteta. Fica bem mais fácil, né? Porque você tem um norte, até para você, como executor da obra, assim, né? Na sua parte de pintura, quando você tem um norte do que vai ser feito, você entra e trabalha, né? Eu acho que até rende mais. E esses profissionais, eles realmente modificam a obra. É inegável o que pode ser feito por um bom profissional, sempre, né? E também pode ser feito uma destruição por um mau profissional. Vaninho, eu sei que esses parceiros, aproveitando que a gente está falando disso, eles fazem toda a diferença, né? Inclusive, como você trabalha só com obras, né? Como você trabalha numa grande maioria com obras que tem esses profissionais da arquitetura e do design, isso comprova que você é uma das indicações deles, né? Como que funciona essa parceria? Eles indicam porque realmente o profissional é bom? Vocês têm realmente essa parceria? Como que funciona essa parceria de vocês? Olha, as arquitetas que eu já trabalhei, posso falar que foram quase todos até hoje, e arquitetos também, surge a questão da primeira indicação e o profissional gostar. Então, dali, ele já pega uma confiança na gente. Então, ele vai indicar, porque ele ou ela está indicando, porque está indicando um profissional sério, não é só por eu te indiquei fulano porque você me pediu. Não, a pessoa... É uma questão de confiabilidade. Tanto o arquiteta como os construtores, eles estão indicando e falando assim, não, se você fechar com um profissional tal, você vai estar em boas mãos em todos os sentidos. Seriedade, em honestidade, em responsabilidade, né, em qualidade. Porque qualidade, cara, eu falo, qualidade é uma obrigação de nós profissionais. Sim, deveria ser. Só que eu acho que o profissional não está só saber trabalhar. Saber trabalhar é uma obrigação. Agora, atrás disso tem uma bagagem muito grande. Tem a honestidade que vem junto, tem a seriedade que vem junto, tem o respeito com o cliente que vem junto, né? Afinal, não são 27 dias, são 27 anos de profissão. É uma vida inteira em dedicação em prol da pintura, né? Então, nós não estamos falando aqui com um profissional qualquer, eu estou falando com talvez um dos mais gabaritados que eu, André, humildemente conheço. Seria talvez um dos mais gabaritados. Eu fico vendo que as pessoas têm o hábito, às vezes, de achar que a pintura, né, eu falei isso um pouco no início, é tipo rolar uma tinta e aí pode ser qualquer pintor. Vaninho, existem alguns segredos na pintura, né? Eu falei anteriormente que a pintura ela corrige alguns defeitos, a gente pode falar isso através do lançamento, né? Assim, para a casa ficar com um acabamento melhor e tudo. A gente conversou também com o Daniel, ele falou a respeito do gesso, mas o gesso não é só o gesso, eu preciso emassar de forma melhor para que a gente tenha um desempenho melhor. Hoje você tem mais aparatos ferramentários do que você tinha no passado. O que facilitou para hoje
que antes você não tinha e o que dificultou que antes era mais fácil de ser feito e hoje é mais difícil? Olha, tudo que agrega, né, eu acho que é bem-vindo. Porém, quando sai alguma ferramenta, o que eu procuro fazer é pesquisar primeiro para ver se vai me atender dentro do que eu atendo mais. Por exemplo, vou citar um exemplo, a Airless é uma ferramenta indiscutível, mas para o que eu atendo, para mim, não é tão negócio. Por quê? O investimento que não é barato, o que eu atendo são mais casas, então assim, a Airless ela é mais para um galpão, ela é mais para um lugar que não precisa muito de isolamento. Sim. Então, a Airless, para mim, até o momento, eu posso falar que não me atende, mas é uma baita ferramenta. Mas por enquanto não é o seu nicho. Agora, a lixadeira com aspirador de pó, para mim, já me atende. Que são ferramentas que eu agrego, que eu tenho. Além do tempo que eu economizo, a questão do pó. Eles nem sujam mais. Quase nem suja mais. Hoje eu falo que é uma obra limpa. Assim, não suja você e não suja a obra. Isso. É uma obra limpa. Agora você falou a questão da pessoa pensa que é só rolar tinta. Não é. Porque a pintura, se você constrói uma casa e deixa ela sem pintura, ela chega a valer 25% a menos do valor dela. Então peraí. Então se uma casa pronta, sem a pintura, ela vale 25% a menos, a pintura tem muita importância. Sim, e ela tem um custo relativamente pequeno proporcional ao custo da obra. Né? Se você pegar, quanto que custou a pintura da casa? X. Se você dividir pelo custo todo da obra, não deve representar 5% do valor da obra. Não é. E outra coisa que eu ressalto é principalmente a parte externa, a proteção. Né? Porque você pega uma parede sem pintura, você pega um período de 15 dias chuvoso assim, a umidade vai passar para dentro. Se tiver pintado ali por fora, não vai passar nada para dentro. Então, hoje tem tintas boas também, né, Vaninho? Eu falo que o mercado evoluiu como um todo, né? Hoje a gente tem aí a linha de emborrachadas, né? Enfim, que a gente consegue reduzir esses problemas, né? Mas existe um fator, e eu já passei por algo semelhante, que não é só a tinta ser de boa qualidade, a gente precisa aplicar dentro das demãos, dentro das normativas, para que a gente tenha o resultado esperado, não é? Olha, quando eu pego um produto que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é sentar e perder não. E ganhar tempo aprendendo. Ganhar uma meia hora não. Ler a embalagem, ver o que está falando, respeita o que a fábrica está falando, porque se você tiver problema... Você está respaldado, né? É mais fácil de você estar respaldado. Então, às vezes, o profissional pega o produto, nunca usou, não lê, aí depois fala que o produto é ruim. Não é bem assim. Lê o produto primeiro, né? Para depois você usar. Respeita as regras, lê direitinho, respeita as regras. Diluição está pedindo 10%? Dilui 15%, não, dilui 10%. Pode diluir 15%? Pode, mas você já vai estar saindo das normas que está passando para você. Então, tudo que você puder fazer certo, se você tiver um problema, eu já tive problema com um lote de tinta, e o cliente foi ressarciado. Sim, por quê? Porque você estava parado pelas normas, né? Exatamente. Eu sempre falo isso aqui na loja, que assim, e a gente vê, e eu já fui essa pessoa que quer fazer do meu jeito, porque eu acho que vai ficar melhor, ou, né, por exemplo, no meu caso de piso, assentar com milímetros menores, e a gente pode ter problema, porque a normativa foi feita para isso, o produto é testado e aprovado, desde que ele seja executado da forma correta, e na pintura não é diferente, né? Exatamente, tudo, né? Tudo. Se todo mundo respeitasse, seguisse isso aí, eu acho, mas eu acho, Aninha, que às vezes acaba sendo, nem é tanto do profissional, somos nós os donos da obra, que queremos uma economia, e talvez a gente acabe pressionando vocês, Vaninha, tá gastando tinta demais, dá uma diluída nisso aí, porque vai dar certo do mesmo jeito, e aí às vezes alguns profissionais acabam fazendo. Eu acho que muito disso passa por querer economizar do lado de cá e talvez alguém daí querer ajudar a falar que economizou. Eu acho que isso é um grave problema que acaba sendo uma economia porca a longo prazo, né? Então, eu costumo falar, quando o cliente fala isso comigo, vai gastar demais, você tá colocando na lista um material que é muito caro. Aí eu pergunto para ele, que a maioria das obras que a gente trabalha são obras em alto padrão, vamos dizer assim, a maioria, né? Não todas, claro. Mas eu costumo falar para ele, o que você vai gastar na sua casa para fazer ela, não para mobiliar? Vou gastar X. Cara, mas você vai economizar numa tinta, que vai representar muito pouco no custo total da sua obra. E a tinta vai fazer diferença, igual eu mencionei agora há pouco, principalmente a parte externa. Você faz a casa, não pinta,
Ah, eu vou pintar só a parte externa, não vou pintar a parte interna. Mas se você já pensou, você lá dentro da casa, o profissional for entrar, você tem que mexer tudo em móvel, isolar móvel, é muito mais difícil. Então, para que você vai economizar na pintura? Sem dúvida, Vani. E eu posso afirmar 100% que a pintura é muito difícil de ser feita. Eu, há um tempo atrás, fui pintar um copãozinho que a gente tem aqui, uma sala, e eu falei que é pintura, porque a dor que eu tive no pescoço para pintar o teto é uma coisa absurda. Eu não sei o que vocês fazem, se tem uma academia, se tem um treinamento, mas é muito difícil. Não é para qualquer um. Eu fico vendo as máquinas, eu te perguntei, porque eu acho que as máquinas são boas alternativas para tudo que a gente tem no mercado, para todas as áreas, mas elas precisam ser usadas por profissionais capacitados e cada uma tem o seu lugar. Né? A gente pega uma máquina, eu acho que ela jamais vai executar com a perícia que você executa, por exemplo. A gente vê máquinas de revocação e etc. E eu ainda acho que nós estamos muito longe do que uma mão humana consegue executar aqui em vários produtos, né? Uma mão humana consegue executar. Né? A gente tem máquinas de corte do piso, mas, por exemplo, se não tiver um profissional gabaritado para fazer o corte, não faz diferença nenhuma. Pode ser a melhor máquina do mundo. Então eu concordo com você quando você falou, a máquina não serve para mim. Às vezes as pessoas, mas então ele não precisa porque ele é bom de máquina. Não é isso, é porque você talvez tenha um olho mais clínico, mais fino, consegue executar de forma melhor do que uma máquina. Às vezes a pessoa vê, então ela pode interpretar diferente, igual você está falando. Então, só ressaltando, a ferramenta é espetacular. Para mim, dentro do que eu atendo, até o momento, porque amanhã é outra história. Amanhã a gente tem uma máquina evoluída também, a gente tem uma melhora da máquina. Eu gosto de falar até o momento, uma máquina fina, assim, mas assim, eu acho que a pintura está evoluindo até na questão do maquinário, igual você está falando, né? Igual eu adquiri um aspirador, eu testei ele, por incrível que pareça, hoje. Então, assim, é uma ferramenta que eu não sabia que existia. O poder da sucção dele, eu não sabia que existia, porque eu já tenho um aspirador, mas um aspirador antigo que você liga e pronto. Esse não, você liga e você controla a sucção dele nele mesmo. Ele aceita o comando, você aumentar ou diminuir a sucção. Eu achei, assim, uma ferramenta muito impressionante. Útil, né? Isso. Muito útil. E a questão do futuro, eu acho que os efeitos decorativos, para nós que estamos no interior, eles ainda estão caminhando, ainda engatinhando, mas eles vão chegar aqui também. Sim, eu acho que às vezes, Vani, é até por pouca execução, sabe? As pessoas têm receio de fazer, será que vai ficar bom? E a gente vê, e se for muito bem executado, é indiscutível, fica excelente, não tem o que questionar. Mas eu acho que ainda o interior tem muitas vantagens, eu acho que ainda tem restrições de algumas coisas. Mas com profissionais como você executando, eu falo que hoje a rede social, o próprio portfólio seu, ele nos ajuda, no geral, muito, porque você consegue mostrar o seu trabalho para quem não está lá dentro da obra visualizando o seu trabalho. Você consegue fazer postagens, você consegue mostrar através de imagens o trabalho que você fez. No passado a gente não tinha isso. Né? No passado, para saber se o Vaninho era bom, ou tinha que ser alguém que falou, ou então a pessoa tinha que ir lá ver a casa que o Vaninho pintou. Hoje não, hoje o Vaninho consegue mostrar o trabalho dele, mesmo sem ter que levar a pessoa na residência. Né? Eu acho que mais ainda, pela questão que pesa mais um pouco interior, a questão do valor, porque é um valor mais caro, né? Então, assim, não é para qualquer um fazer, não é para qualquer um pagar. Sim. Então, assim, nem qualquer um vai pagar, vai saber valorizar o trabalho e achar que aquilo ali vale, aquele determinado valor, né? Eu já te falei ali, pontuei, e acho que pontuei muito bem, não é um trabalho de pintura, é um trabalho artístico. A gente paga caro por quadro, porque o Picasso assinou, o João assinou, o fulano assinou, e aí talvez a gente ache que eu não deva pagar, porque o Vaninho é que assinou. E, na verdade, é um trabalho detalhado. Eu gosto muito da construção civil, assisto vários vídeos de várias partes da construção civil, e eu gosto dos efeitos decorativos. Eu acho que o que mais me surpreende, principalmente a parte dos mármores, é como que ele consegue imaginar um veio tão perfeito, ou executar um veio tão perfeito, que fica difícil saber se é um mármore ou não. Porque hoje realmente é muito difícil. Se saber se é uma chapa de granito ou se é um efeito decorativo no mármore, por exemplo. A não ser que você vá lá muito perto, minuciosamente, e veja. E com uma vantagem que eu vejo no seu em relação à questão do mármore. Eu consigo fazer o tamanho que eu quiser. Aí você tocou no assunto. Exato. Né? Eu consigo fazer, eu quero ter uma parede aqui, Vani, ela da loja, sei lá, ela dá 5x3, dá para fazer. No mármore eu tenho que ter chapas. Então, eu consigo executar mais bem feito o trabalho seu, quando você executa, do que eu ir lá e aplicar uma chapa. Né?
Sim, e lembrando também que a marmorização realista, ela não veio para prejudicar a marmoraria, não veio para prejudicar a pedra. Eu falo isso do porcelanato. Nada vem Cada um no seu cada um no seu gosto. A pedra tem sua hora, o efeito tem sua hora, o porcelanato tem sua hora, tem os diferenciais de qualidade, porque todos têm prós e contras. Eu falo que depende do que você busca. Voltando de novo à questão da máquina, lá que você falou, aquela máquina hoje para você não é tão interessante quanto o aspirador hoje para você é. Né? Então, mas pro João, o João só faz galpão. Para ele é excepcional, ele precisa daquilo. Para você, já se for para você fazer um galpão, mas um galpão não precisa ser tão fino, meu trabalho é mais fino, então eu tenho que fazer uma residência. Então, assim, eu acho que é nichar as coisas. Porque eu preciso de um compressor bom e de uma pistola de pintura boa. Por quê? Como que eu vou aplicar uma tinta PU, uma tinta poliéster? Já tem profissional da minha área que não precisa disso, ele não quer mexer. Como que eu vou laquear uma porta no PU, sendo que eu não tenho um compressor bom e sendo que eu não tenho uma pistola de pintura boa? Não tem como. Então já é coisas que me atende. Sim. E talvez não vai atender outra pessoa. Talvez o José não vai atender. Então é a mesma coisa que eu estou falando da A própria ferramenta de mão que você usa para fazer a execução dos marmorados, etc., para um pintor que não faz isso, não justifica ele ter essa ferramenta. Agora, já você precisa ter várias ferramentas pequenas de uso de mão, que seja, para poder te auxiliar a fazer. Então, eu falo que o legal da construção civil é que nem tudo serve para todo mundo e nem tudo é descartável para todo mundo. Isso é bacana, né? Isso é bacana. E aí eu falo que a gente segmenta. Então o fulano de tal é um ruim pintor porque ele não faz mal. Não, ele pode fazer a parte dele, muito bem feita em outra ocasião. Isso que eu acho que é legal, assim, bacana, né? Na construção civil. Onde que eu acho que, como se diz, uma fala que eu guardo e faço questão de falar. Sol nasceu para todos. Exatamente. Isso é muito importante. Essa fala dos antigos, ela é muito importante, porque realmente nasceu mesmo. E cada um atende um perfil de cliente, todo mundo trabalha. Não dá para agradar todo mundo. Exatamente. Isso é um fato real. Você provavelmente trabalhou para infinitas pessoas, pode ter 99% de aceitação, mas pode ter tido alguém no meio do caminho que, enfim, a gente não consegue agradar 100%, é impossível, nem Deus, né? Nem ele agradou, na verdade. Então, assim, mas eu acho que, olhando aí para trás, analisando um pouco sua carreira, você tem 27 anos de mercado, eu tenho 20 que estou no setor, e o seu nome é um dos nomes mais falados que eu me lembro. Eu falo que eu consigo pontuar hoje assim, o Vaninho, ele chegou onde ele queria. Ainda, do seu ponto de vista, a minha fala ela é pertinente ou o Vaninho ainda almeja mais? Não, o Vaninho profissional almeja mais. Almeja mais. Almeja mais porque a gente acabou de falar, né, André? Porque a gente não pode parar, não pode estagnar, e a construção civil ela não para. Então, é onde que eu te falei da questão dos cursos. Então, todo curso que eu achar interessante, eu vou sempre estar buscando. Então, eu posso te rotular como um apaixonado pelo que faço. Pode. Sem menor... Mas, assim, você não faria outra coisa por valor nenhum? Sem a menor dúvida. Eu já tive proposta de outros trabalhos em outras áreas. Às vezes, até a remuneração seria melhor, mas eu gosto muito do que eu faço. Eu também não me vejo fazendo outra coisa. Pode rotular. A construção civil, ela é apaixonante, né? Eu falo que... Vaninho, eu falo que tudo que a gente constrói, e quando eu estou falando da pintura, você não construiu um legado de pintura, você construiu um legado humano, um legado de pessoas, né? Um legado de conhecidos, um legado de amizades ao longo da sua profissão toda. Eu acho que todo mundo, na construção civil, a gente não tem um contato com a pessoa, a gente tem um contato por um tempo, né? E você acaba criando vínculo. Hoje, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que vai... pintar a casa, eu estou pensando em pintar minha casa, eu estou pensando em não pintar, qual conselho seria? Você daria para essa pessoa hoje? Fala assim, eu estou pensando em pintar minha casa, o que é primordial? Além, claro, né, que você vai falar de contratar, é óbvio, porque né, é o seu trabalho, mas assim, olha, eu sugeriria que você, não deixasse de se preocupar com a área externa, passar o selador antes, alguma dica que possa ajudar quem está nos assistindo, que está construindo e que talvez tenha dúvida de como proceder nessa parte da pintura. Primeiramente, uma mão de obra bem contratada, né? Lógico, mas não é só isso. Através da mão de obra vai vir um material bom, material de primeira linha, né? Então, se você tiver essas duas coisas, pensar
que a sua casa não só vai ser estética, na sua casa não vai só ficar apenas mais bonita, pintada e mais valorizada, igual eu mencionei anteriormente. Sim. Ela vai ficar mais protegida, a parte externa principalmente, e a parte interna é sua privacidade, é sua intimidade. Então você quer também que ela esteja bonita, que é o seu conforto. Sim. Até para questão de duração, né, Vaninho? A gente sabe que pintura precisa de manutenção, mas quanto mais bem feito eu fizer, mais tempo eu ganho para a próxima manutenção. Isso. Né? Se a pessoa usar essas duas coisas, tanto a mão de obra boa como material bom, com certeza vai ter uma durabilidade ali bem maior, né? Uma manutenção bem maior. Ah, tá pedindo 2 demãos de tinta? Não, dá 3, porque a terceira é imperceptível, mas e a proteção que ela vai ter? Garante um a mais, né? Exatamente. Então assim, pecar pelo a mais é sempre melhor. Um orçamento especifica que você vai aplicar 3 demãos de tinta. Ah, mas o cliente não vai saber se é 2 ou 3. Opa, sua consciência. Aplica 3 demãos de tinta, porque é uma referência que você está deixando ali. Isso é sensacional. A sua consciência. Eu falo que o mundo devia ser mais assim. A gente devia pegar mais na questão da honestidade, do ser verdadeiro. Porque se você não quer para você, aquela pergunta que eu te fiz, né? Ah, da sua casa, tudo. Se você não quer para você não quer para o seu cliente. E talvez seja por isso que você tenha tanto sucesso. Por lidar sempre com essa honestidade. Eu acho que, como eu mencionei que vem a bagagem para mim está num ponto que chama profissional que leva o trabalho dele a sério e profissional que não leva muito trabalho a sério. O que é um profissional, para mim, na minha concepção, que leva o trabalho a sério? Fica com seu telefone, o cliente te ligou, você não atendeu, te mandou mensagem, você não responde, dá uma satisfação para o cliente, mesmo que você fala que não vai poder ir naquele dia que você combinou, dá uma satisfação. Cara, isso é muito importante, sabe? Eu acho isso primordial, porque não tem nada pior. Isso na construção civil, eu estou mencionando isso, na construção civil existe muito isso, você sabe que tem. Amolação, não, eu atendo 24 horas, a minha esposa fica maluca, fala que eu sou workaholic, que eu quero trabalhar o dia inteiro, que eu só fico vendo vídeo de construção civil, mas eu me enquadro no nicho dos apaixonados pelo que faço. Eu acho que isso é muito importante, porque você passa uma confiança para o cliente quando você responde ele. Lógico, tem hora que não dá para responder, mas gente, a pessoa está com o telefone o tempo inteiro. Como você não responde a mensagem, cara, o seu trabalho é o seu ganha-pão. Então dali é que você vai para uma praia. Sim, dali você vai conseguir ter coisas, né? É dali que você paga suas contas no final do mês, porque todo mês elas vêm. Sim. Então, como que você não vai levar seu trabalho a sério, cara? É muito importante. É muito importante. E eu acho que mais importante também, Vaninho, é o que você falou, é fazer o que gosta. Eu acho que se a gente faz, nem todo dia a gente queria estar fazendo o que está fazendo. Isso é realidade. Tem dia que você acorda, tá ruim, e etc. Pode acontecer. Mas se trabalhar com o que você gosta é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que trabalhar num emprego que você não gosta. Você tem que ir para um lugar que você não gosta. Então acho que a gente tem que buscar realmente o que a gente gosta. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a gente já encerrar, porque eu sei que o seu tempo é corrido. Vaninho, qual conselho que o Vaninho de hoje daria para aquele menino lá que começou, ou se o Vaninho daquela idade lá, com os 19 anos, trabalhando de ajudante, no primeiro corte ali de pintura, ele imaginava, no melhor dos cenários, que ele estaria hoje onde você está? Olha, André, na minha época, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Então, hoje, para um profissional novo começar, é muito mais fácil. Você vai ler na internet, pesquisa, na minha época não tinha isso. A internet hoje, ela te dá até um caminho para você, como você vai falar, expressar com o cliente. Mas tem coisas que a internet não te dá. O que ela não te dá? O respeito que você tem que ter com as pessoas, o cliente te respeitar também. Você entrar dentro da casa da pessoa, como eu falei agora há pouco, você tem que entrar na intimidade da pessoa. Se você vai entrar dentro da intimidade da pessoa, respeita a família que esteja lá dentro. Você fuma, jamais faça isso lá dentro. Jamais entre sem camisa dentro da casa do cliente. Pensa bem qual palavra que você vai mencionar ali no seu horário de trabalho. Porque ali você não está numa obra sem morador. Ali você está numa obra com pessoas morando. Então eu
privo muito isso. Você está numa obra... Ser profissional, né? Ser profissional naquilo. Sim. Porque é dali, é desse respeito que você tem, que o cliente vai passar a te respeitar. Sim. Então, se o cliente te respeita, ele tem confiança em você. Se ele tem confiança em você, você entra dentro da casa dele o dia que ele quiser, você entra lá com ele ou sem ele estar lá, porque você é um profissional da confiança dele. Sim. Então, por que foi adquirido isso? Através do respeito. Sim. Então, o conselho que eu dou para quem está começando na pintura, não só na pintura, mas se a gente está falando de pintura, respeito, principalmente, é a primeira coisa que você tem que ter. Respeito com as pessoas te respeitar. Dentro disso aí, tá tranquilo. Agora é a última mesmo, não vou tomar seu tempo. O Vaninho tem data para parar de pintar ou não? É outra coisa que eu não pensei. Não pensei. Quando der conta, vai. Eu acho que enquanto der conta, porque um trabalho, o esforço físico é muito grande, né? Sim. A gente Por isso que eu te falei, eu tenho um tem- exemplo no meu pescoço ali, eu sou mais jovem que você e é difícil. Subir, descer de escada, não é fácil, a gente vai chegando a uma certa idade que não vai ser mais difícil ainda. Mas é uma coisa assim que não passou pela minha cabeça. Enquanto eu ver que eu tiver uma energiazinha, eu vou estar mexendo, lógico. E Talvez, você se cuida para isso também, né, Vaninho? sim, Óbvio. sim. Não vou estar mexendo na proporção que eu mexo hoje, mas vou estar mexendo para não ficar à toa de tudo. Porque igual a gente falou, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, é difícil você falar assim, isso. Não vai parar. É difícil você falar assim, não, daqui 10 anos eu tenho que parar. Não dá Não para tem pensar, data. não dá Não para tem pensar como, nisso aí. não tem como. É Quando você verdade. gosta, não. É o que eu falei, eu acho que a gente vai diminuindo e fazendo as coisas que demandam menos da questão física, no seu caso, né? Porque isso vai se perdendo. Tomara que seja daqui 30, 40 anos. Porque aí preciso de você ainda Deus, muito aqui. Deus te ouça, né? Amém. E como eu gosto de fazer, eu acho que isso vai ser prazeroso. Eu ter várias e várias casas para eu estar postando aí para vocês e deixando o cliente feliz, que isso é uma das coisas que eu não falei, mas quando você termina uma obra e a pessoa fala assim, a pintura não me deu problema em nada, graças a Deus. Eu fiquei satisfeito prêmio, com o né? trabalho, eu fiquei satisfeito com a sua pessoa, com o seu profissional, então você pode ter certeza que eu vou te indicar para várias pessoas. Aquilo ali para mim é o meu lucro. É a melhor É o meu lucro. propaganda, sabe? Assim, eu falo que o nosso trabalho ele depende muito de uma indicação, porque as pessoas que ficam satisfeitas, elas passam para frente, né? O seu sucesso é muito pautado nisso, em todos esses pilares que você falou, mas dentre eles esse, que é, poxa, não, Vaninho, nossa, ó, tive emulação com isso, com aquilo, mas sua pintura pode contratar de olho fechado, porque eu não tive. Eu acho que isso é valoroso e é a nossa recompensa, né? Da gente do Romé. Isso é um lucro. Eu sempre falo também que quando eu vejo a casa pronta e o cliente me manda foto, me manda vídeo, agradece, eu falo, caramba, o que eu faço é muito importante. O que eu faço é muito legal. Porque Claro. talvez a gente lide, Vaninho, talvez não. Com quase toda certeza, com o sonho mais caro que as pessoas têm. E o mais dispendioso de tempo, energia. Por quê? Porque uma obra, ela demanda tempo, ela demanda dinheiro, ela não tem como ser 100% linear, porque algumas coisas no caminho fogem. Então, se a gente pega profissionais bons como você, a gente consegue levar isso de forma mais tranquila e acaba com a obra, no final, satisfeito e não reclamando, como acontece algumas vezes. A construção civil, ela abrange um número de profissionais muito grande. Então, o que acontece? Às vezes o cliente gera um estresse no cliente, porque são muitos profissionais que passam uma obra. E é uma engrenagem. Então, ali, se essa engrenagem, alguém quebrar essa engrenagem, alguém travar essa engrenagem ali, aí vai por água parar abaixo todo mundo. Então, é onde que já cria o estresse. Até porque você depende dos outros profissionais para execução do seu. Uma parede bem rebocada te ajuda. Claro, claro. Um gesso bem instalado te ajuda, né? Quanto melhor o serviço chegar na sua mão, mais fácil para você executar o serviço se torna. Se chegar tudo ruim demais, fica muito difícil. Eu costumo falar, André, que a gente não pode pôr o cliente a par de todo o problema. Se você, eu e você, somos profissionais da construção civil, tem um problema que eu e você conseguem resolver, vamos resolver eu e você? Vamos deixar o cliente longe disso, sabe por quê? Vamos falar com o cliente só se não tiver jeito. Se a gente não achar solução nenhuma, a gente chama ele e fala, ó, isso aqui nós tentamos, eu e o André tentou resolver, infelizmente não conseguimos. Mas, gente, se todo mundo pensasse desse jeito, o cliente teria muito menos estresse. Eu falei isso aqui já em 2 entrevistas, eu falei assim, ó,
a gente precisa, e até um dos motivos do podcast, a gente precisa aprender a valorizar todos os profissionais, porque são todos, do primeiro até o último, muito importantes para que a obra flua, e a gente precisa se coligar, né? A gente precisa ter boa relação. Não é terceirizar a culpa. Ah, mas o meu ficou ruim. Não. Vamos tentar. Não, isso aqui não ficou bom, mas eu vou corrigir, porque o cliente merece, outros. Eu acho que a gente precisa se ajudar. E quando a gente conseguir chegar num processo onde nós dependemos de todos, e você depende de todos os profissionais anteriores que vieram na obra, até para o seu serviço ficar 100%, você depende de quem trabalhou lá na ferragem, que depois vai trincar tudo, a sua pintura vai ficar feia, apesar de você ter executado bem. Então, assim, a gente precisa ter uma boa relação com todo mundo. E aí eu acho que a gente começa a ter uma construção civil mais assertiva. Não que não seja, tá? A Formiga ainda é um celeiro maravilhoso. Mas a gente conseguir execuções mais próximas da perfeição. E eu acho que nós vamos chegar nisso. Eu acho que quando a gente assume o erro da gente, a gente erra porque somos humanos, né? Sim. Eu acho que quando a gente assume o erro da gente, para mim uma das coisas mais nobres é o ser humano abaixar o ego dele um pouquinho, que às vezes é difícil. Às vezes é difícil, mas falar assim, determinada situação, isso aí foi falha minha. Não jogar para cima de ninguém. E tá todo mundo plausível de erro. Você já errou, eu tenho certeza. Eu já errei várias vezes e vou errar ainda no futuro. Mas não errando de propósito. A gente erra inconsciente ou, né, às vezes um momento ali e tá tudo bem. Todo mundo erra, né? Com certeza. Vaninho, eu queria te agradecer, pessoal. Queria agradecer a presença dele aqui mais uma vez. Foi engrandecedor aqui o que nós aprendemos. Eu fiquei gostando até mais de pintura. Você sabe que o ser humano Vaninho eu já admiro há muito tempo. E eu queria agradecer mesmo de coração. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo para nos auxiliar aqui um pouquinho sobre pintura, tá bom? Eu que te agradeço pela oportunidade, né, de vir cá contar um pouquinho da minha história e estar diante de você. E para mim foi um prazer. E representando, pelo menos por enquanto, os profissionais da minha área, que graças a Deus temos muitos e muitos, que eu já falei, muitos profissionais ótimos. Muito obrigado, pessoal. Com Deus.